Olha, eu achava que teria que ficar aqui até de manhã para poder conversar com você sobre essa passagem do Chelsea para as quartas de final. E a gente está tendo que se acostumar com algo muito esquisito, né? Evidentemente, as pessoas dos Estados Unidos estão acostumadas com isso na MLS e em outros esportes a céu aberto. Eu experimentei isso pela primeira vez no ano passado, quando eu fui cobrir a pré-temporada do Manchester City. Mas hoje a gente teve 2 horas quase de paralisação da partida entre Chelsea e Benfica por conta de questões meteorológicas, por conta de raios. 2 horas quase, cara. Imagina isso na Copa do Mundo de Seleções. Pois bem, se você não viu o jogo, se você só viu o resultado, você pode talvez pensar que foi um passeio muito tranquilo do Chelsea para cima do Benfica. Não foi, principalmente por conta dessa paralisação e porque quando ela aconteceu a 4 minutos do fim, quando voltou quase 2 horas depois, o Benfica empatou num pênalti daqueles que a regra prevê, mas enfim, na minha opinião, acho que deveria mudar a regra porque o Malo Gusto pulou com o braço aberto, a bola bateu na mão dele, pênalti correto, de acordo com a regra. Não sei se eu concordo com essa regra, mas evidentemente o pênalti é bem marcado. E o Di Maria converteu com uma frieza maravilhosa que orna muito bem com a qualidade desse jogador. E aí o Benfica empata num jogo em que o Chelsea foi superior dos 10, 15 minutos do primeiro tempo até a paralisação, faltando 4 minutos para o fim. Só que o Benfica empata e o jogo vai para a prorrogação. Detalhe, quem foi para ver o jogo no estádio pensou em ficar 90 minutos e ficou 4 horas. 90 minutos, mais 2 horas de paralisação e mais meia hora de prorrogação. Na prorrogação, o jogo estava meio lá e cá, um pouco menos de domínio do Chelsea que a gente tinha visto antes da paralisação. O Chelsea merecia estar vencendo por 2-0, 3-0, porque realmente dominou o Benfica. Não amassou, mas dominou. Então estava 1-1, um jogo franco na prorrogação, até que o Prestiani, jogador do Benfica, que entrou no segundo tempo do tempo regulamentar, ele recebeu o segundo cartão amarelo, muito bem justo, muito bem recebido, e aí foi expulso e o Benfica perdeu, evidentemente, uma força numérica importante para pelo menos tentar arrastar essa partida para os pênaltis ou conseguir fazer um gol, evidentemente. E aí, a partir desse momento, o Chelsea teve muito mais possibilidades, muito mais espaço e conseguiu traduzir e passar para o placar a superioridade que o Chelsea tinha antes, repito, da paralisação, e aí fez 3 gols, né? E aí a gente termina com esse placar de 4-1, que, na minha opinião, traduz a superioridade do Chelsea no jogo inteiro, porém o roteiro não foi tão óbvio assim, não foi tão linear como o placar pode sugerir. Esse Chelsea, ele jogou bem. Eu tento olhar para essa campanha do Chelsea dentro de uma perspectiva de rodízio e de rotação de elenco e tudo mais que o Maresca tentou fazer na fase de grupos, e no grande jogo da fase de grupos contra o Flamengo foi amplamente dominado, contra o Benfica consegue fazer uma atuação muito melhor. Moisés Caicedo, mais uma vez, sendo o jogador mais influente desse Chelsea, ainda espero mais do Palmer. O 2025 do Palmer é muito mais apagado do que o que ele tinha feito anteriormente, desde que chegou no Chelsea. Mas o Caicedo está realmente sendo o controlador desse time. Dita o ritmo, destrói as jogadas do adversário e constrói o começo das jogadas do Chelsea. Porém, ele está suspenso para o jogo contra o Palmeiras. Teremos mais uma vez um Palmeiras e Chelsea, a exemplo do que tivemos em 2022, agora nas quartas de final dessa Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras também tem os próprios problemas, é verdade, né? O Murilo, como sabemos, está lesionado, e agora o Gustavo Gomes foi expulso contra o Botafogo e o Piquerez está suspenso também para esse jogo contra o Chelsea. Mas não são só problemas do Palmeiras. A ausência do Caicedo ela é muito grande. Acho que talvez seja equivalente, assim. O Palmeiras sem esses 3 jogadores importantes, talvez sem o Caicedo o Chelsea sinta tanto quanto o Palmeiras, tentando fazer uma comparação aqui meio
meio rápida e talvez injusta, mas sem o Caicedo o Chelsea piora muito. Então, tem muito jogo, tá? Tem muito jogo. O Palmeiras, que dominou o Botafogo e conseguiu passar com justiça, vai enfrentar esse Chelsea que já foi dominado por um clube brasileiro. É claro que uma coisa não significa que a outra vai acontecer, que o Palmeiras tem um favoritismo. Eu acho que está muito 50-50, sendo bem sincero, para essas quartas de final. Mas é importante destacar que o Chelsea, quando exigido agora contra o Benfica, respondeu muito bem, né? Foi um time amplamente dominante e que vai tentar controlar a posse de bola contra o Palmeiras, o que faz o Palmeiras muito à vontade, né? O Abel Ferreira não se incomoda com isso, aliás, se adapta muito bem a times que preferem a posse de bola como esse Chelsea de Enzo Maresca, ex-auxiliar de Pepe Guardiola, então o torcedor palmeirense já pode entender mais ou menos o desenho do jogo. Sem o Caicedo, eu fico me perguntando, eu não sei se ele vai com o Essugo, que foi contratado junto ao Sporting de Portugal, que parece ser na cabeça do Maresca o reserva imediato do Moisés Caicedo, ou se talvez ele possa apostar no brasileiro Andrei Santos, o que não parece ser uma tendência, já que o Andrei não tem muitos minutos nessa Copa do Mundo de Clubes. Mas teremos quartas de final que me parecem, nesse caso, imprevisíveis. Ou você acha que algum dos dois tem um favoritismo muito claro? O Chelsea bem, jogou bem. Acho que foi uma boa resposta depois de uma fase de grupos um pouco errática. Vamos ver contra o Palmeiras, que foi muito bem contra o Botafogo num jogo muito grande que o Palmeiras, repito, foi dominante. Talvez uma chance de vingança para o Palmeiras ou uma chance de dobradinha para o Chelsea.